Essa é a parte 2 de física do nono ano. Falamos sobre temperatura, agora a gente vai falar sobre calor, mas não do calor individualmente, como que o calor se comporta com a temperatura. Cara, eu vou te contar uma história e você vai falar assim, nossa, que legal, não sabia, mas você já sabe. Para que a temperatura de um corpo aumente, eu preciso fornecer a ele calor. Mas quanto de calor eu preciso fornecer um corpo para que a sua temperatura aumente 1 grau Celsius? É o que a gente estuda numa matéria que no ano que vem vocês vão conhecer como calorimetria. Nós aqui no nono ano temos a missão de apresentar ela a vocês. Correto? Chu, vou te falar. O que vai responder a minha pergunta? Quanto de calor eu preciso fornecer a um corpo para que a sua temperatura aumente 1 grau Celsius? Ela é respondida por essa fórmula daqui, que a gente chama ela de que macete. É um apelidinho dela. A quantidade de calor. Calor é medida em joule. Em calorimetria, nós vamos medir ela por caloria. Correto? Vocês vão aprender depois. É ótimo, é que eu já estou ensinando, porque aqui é só uma apresentação. Que uma caloria é igual a 4,2 joules. Vocês vão aprender isso com mais calma. Vou apagar aqui, vou colocar isso em um lugar mais bonitinho. Que é que eu vou colocar uma caloria é 4,2 joules. Show. A quantidade de calor que eu preciso fornecer a um corpo vai ser o tamanho. O tamanho não. Meu Deus do céu, eu tô viajando. Vai ser a massa desse cidadão. E essa massa, ela vai ser medida pra gente em que, Cauane? Em gramas. O calor específico, correto? O calor específico é justamente isso que eu tô te falando. É a quantidade de calor que eu preciso fornecer a um corpo para que a temperatura dele aumente 1 grama. Então a unidade de medida desse cidadão aqui, ó, é esse cara daqui. E a gente vai abrir um stand-by que a gente vai falar sobre ele depois. Vezes a variação de temperatura, o tanto que eu quero que a temperatura do meu corpo varie. Ela vai ser pra gente em graus Celsius. Correto? Então essa fórmula ela vai responder assim pra gente. Quanto de calor eu preciso fornecer a determinada quantidade de um elemento para que sua temperatura varie tal. Correto? A gente vai falar sobre o calor específico. O que vai aquecer mais rápido? Madeira ou ferro? Ferro. Por quê? Porque o calor específico dele é maior, é menor, aliás. O ferro precisa de menos calor para que sua temperatura dele aumente. Então, se eu coloco aqui ferro e madeira sobre um determinado calor, uma fogueira, né, algo que me dê fogo, algo que me dê calor, o ferro vai esquentar muito mais rápido do que a madeira. Porque ele tem um calor específico menor. A gente fala, por exemplo, da água, que nós aqui no nono ano vamos trabalhar na maioria dos casos com água. Por quê? A água é a base desse estudo. Quando criou-se esse conceito, a água partiu como base. Por isso, o calor específico da água em estado líquido é 1. Correto, Cauã? Eu preciso de 1 caloria para aumentar a temperatura, para aumentar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Correto? Aí eu faço uma pergunta assim, Pedro, olha aqui, ó. Eu tenho 400 gramas de água aqui. 400 gramas de água é 400 ml. Em matemática, provavelmente vocês estudaram melhor sobre isso. Eu tenho 400 gramas de água aqui a 25 graus Celsius. Mas eu quero fazer um chá e como eu não gosto de nada muito quente, eu quero aquecer isso um pouco. Eu quero aquecer essa água para 60 graus Celsius para me fazer esse chá. Quanto de calor, quanto de energia térmica eu devo fornecer a essa água
para que ela saia de 25 graus Celsius e vá para 60. É o que nós resolveremos agora na questão número 1. Gostou desse meu arte suspense? Gostou ou não gostou? Sinceramente. Ficou legal? Uhum. Qual é a energia necessária para fazer 400 gramas de água elevar sua temperatura de 25 graus Celsius para 60 graus Celsius? Deixa eu deixar bem claro aqui, ó. O que é variação de qualquer coisa? A gente falava muito isso lá quando nós estávamos estudando sobre espaço. O que é variação de espaço? É o espaço final menos o espaço inicial, né? Eu até brincava assim, é de onde eu saí menos de onde eu cheguei. Temperatura, a variação de temperatura vai ser pra gente a temperatura final menos a temperatura. Faz sentido, não faz? Meu corpo tá 10 graus Celsius. Ele vai pra 30? Qual que é a variação de temperatura? 20, né? Aí qual ponto que eu fiz? 30 menos 10. A temperatura final menos a temperatura inicial. Qual é a energia necessária para fazer 400 gramas de água? Eu vou colocar os meus dados aqui, ó. A minha massa do meu corpo é 400 gramas. Elevar sua temperatura de 25 graus para 60. Qual que é a minha variação de temperatura aqui? 60 menos 25. Quanto que é, achou? 25 para 50 para 60 é? Não sei. É 35 graus Celsius. Calor específico da água, como eu falei para vocês, é 1. Correto? Eu preciso de 1 caloria para fazer com que 1 grama de água eleve 1 grau Celsius. Do gelo é 0,5, é metade. Ele vai congelar, ele vai derreter mais rápido. E qual que é a quantidade de calor? É o produto entre esses 3 caras. Correto? Olha aqui pra mim. Correto? Chu, me ajuda aí. 400 vezes 35. Opa, fiz errado. 400 que é a grama. Vezes 1 vezes 35. Multiplica aí rapidinho. Quanto que deu? 14 mil. 14 mil. 14 mil. Só? Uhum. 14 mil o quê? Caloria. 1000 calorias são quanto? 1000 calorias eu posso falar que é o quê? Quilocaloria. Eu não posso falar que 1000 gramas são 1 quilograma? Que 1000 metros são 1 quilômetro? Eu posso falar então que 1000 calorias são 1 quilocaloria. Então a gente pode colocar essa resposta assim, ó. 14. É uma resposta boa. É uma resposta boa. Atividade 3 da apostila de vocês, ela fala que ela quer também aquecer 20 gramas de água, com que ela saia de 30 graus Celsius e vai para 60. Mesma coisa. Porém, aqui eu vou precisar de muito menos caloria, porque eu só quero que ela varie 30 graus, que é 60 menos 30, e são só 20 gramas. Então vai ser muito mais fácil. Eu vou fazer 20 vezes 1 vezes 30. 2 vezes 3 é 6. Eu coloco os 2 zeros. Essa é uma resposta boa. É uma matéria muito legalzinha. A matemática está muito presente. A matemática e a teoria, elas se juntam muito. Parte 3 desse vídeo. Esse quadro vai estar apagado, vai estar desenhado aqui um rascunho do diagrama de mudanças de fases. Por que só o rascunho? Porque quem vai fazer isso completo são vocês na atividade que eu pedi. Então vai estar desenhado aqui e eu vou estar explicando como que vocês vão fazer esse diagrama e o vídeo resolvendo um exercício de uma atividade final que eu não lembro qual número que é, mas eu vou olhar ali na apostila rapidinho e conversar com vocês. Beijos!